Olá, pessoal da Agora Entendo. Vamos à nossa aula agora de propriedades dos limites. Aqui eu vou falar rapidamente das propriedades. Vocês vão ver que em alguns momentos a gente resolve o limite direto sem nem pensar na propriedade propriamente dita. O que ocorre é que em algumas situações a gente conseguir abrir esse limite utilizando a propriedade pode vir a facilitar algum dos nossos cálculos, ok? Então é importante que a gente conheça essas propriedades. Aqui, olha, lembrando que propriedade ela é para facilitar os cálculos. Então, o que acontece? Se eu tenho limite de f de x mais g de x, ou seja, se eu tenho limite de uma soma de duas funções, eu posso resolver esse limite abrindo essa soma, olha, na soma de dois limites, ok? O que a gente fez aqui? Pegou, só abriu essa soma aqui. E aí eu resolvo o limite desse mais o limite desse, com x tendendo ao mesmo ponto. Se eu tiver uma subtração, vai ser exatamente o mesmo procedimento. Eu vou abrir essa subtração, ó, limite de f de x quando x tende a a, menos o limite da outra função quando x tende a a. Tranquilo. Quando eu tiver um produto, no produto vai ser a mesma coisa. Posso abrir no limite esse produto. Olha, eu posso calcular o limite de g de x quando x tende a a e multiplicar pelo limite de f de x quando x tende a a. Tranquilo. No quociente, mesma coisa, olha, posso abrir o limite aqui, olha, de f de x quando x tende a a sobre limite de g de x quando x tende a a. Observe que aqui a gente está mostrando que a gente só pode operar o limite aqui, olha, trabalhando função por função. Então, tranquilo, não tem muito mistério. Esses aqui é interessante que quando aparece nos exercícios uma raiz qualquer, ou módulo, né, ou um expoente, alguma coisa assim, vocês costumam bater o olho no limite e já achar, nossa, esse tá difícil, esse não dá para fazer. Na verdade, é simples, porque a propriedade me permite resolver esse limite normalmente e depois eu trabalhar com essa operação. Ou seja, se eu tenho limite de uma raiz qualquer dessa função, eu posso simplesmente calcular o limite desta função, quando x tende a a aqui, e aí sim, olha, tirar a raiz, seja quadrada, tripla, aí tanto faz, tá? Ou seja, eu trabalho normalmente com o meu limite e depois eu penso no radical. Aí, olha, continuando aqui as nossas propriedades. Quando eu tiver um módulo, a mesma coisa. Eu não preciso preocupar em resolver o módulo antes. Eu posso simplesmente achar o limite da minha função quando x tende a a e o resultado disso aqui, olha, eu calcular o módulo. Na sétima propriedade aqui, olha, eu tenho uma constante multiplicando uma função. Então, esse c aqui, ó, é uma constante. Quando eu tiver uma constante multiplicando a função, eu posso simplesmente mandar essa constante lá para fora e resolver o limite desta função normalmente, ok? Isso aqui é uma prática muito comum, né? Logaritmos a gente trabalha assim. Depois vocês vão ver que no cálculo integral constante a gente vai poder jogar para fora. Então, isso aqui na matemática é muito comum. Eu tendo a constante, eu posso simplesmente deixá-la ali e trabalhar a minha operação normalmente. Essa oitava propriedade aqui, olha, é uma propriedade simples que normalmente vocês esquecem, tá? Então, ficar bem atento com isso aqui, ó. Quando eu tenho o limite de uma constante, esse c aqui, ó, também eu tô chamando, é uma constante qualquer que eu tô chamando de c. O limite de uma constante, independente da onde esse x estiver tendendo, vai ser sempre a própria constante, ok? Então, o limite de 27, quando o x tende a 9, é 27, ok? Independente da onde o meu x estiver tendendo.
Essa nona equação, essa nona propriedade aqui, olha, na verdade, o que ela está me mostrando aqui? Que quando eu tenho essa situação aqui, olha, uma igualdade dos limites com x tendendo ao mesmo ponto, ok? Eu estou considerando que a minha função f de x aqui é igual à função g de x. Isso aqui a gente acaba aplicando muito essa propriedade aqui quando a gente simplifica a nossa função. Então, se eu tenho a primeira função, né, lá trabalhada, igual a gente viu nas aulas anteriores, e aí eu preciso simplificar essa função para poder sair de uma indeterminação, por exemplo, aquela função que eu encontro final ali, né, daquela simplificação, ou então da divisão de polinômios, eu posso aplicar o mesmo limite, porque eu considero esses limites iguais. A outra situação aqui, olha, quando eu tenho a função elevada a um expoente qualquer. Mesma coisa, posso trabalhar o meu limite normalmente e aí sim elevar o meu resultado ao expoente apresentado lá no início, no enunciado. E essa última propriedade aqui é o que a gente já vem trabalhando, né? O limite de x quando x tende a A é A, né? É o que a gente já vinha, por exemplo, é o que a gente já vinha trabalhando. Limite de x quando x tende a 3, quem que é? 3, ok? Essas propriedades aqui, então, é só para a gente formalizar as operações que a gente vem trabalhando, ok? Vamos ver algumas situações numéricas que a gente pode estar trabalhando. Aqui, olha, exemplo 1. Resolvendo esse limite aqui, então, o que nós vamos fazer? Pela propriedade, se eu tenho o limite de uma raiz cúbica, eu posso colocar esse limite dentro dessa raiz cúbica. Então, eu tenho que limite de x menos 4 sobre 6x2 mais 2, quando x tende a menos 3. Raiz cúbica. Resolvendo o meu limite aqui, ó, embora eu perceba que aqui no denominador eu posso colocar o 2 em evidência, fatorar o meu denominador, não vai fazer diferença aqui. Por quê? Porque depois eu não vou nem conseguir simplificar com x menos 4 aqui. E outra coisa, a gente viu nas aulas anteriores que antes de eu tentar simplificar a minha função ou dividir o polinômio, ou mesmo aplicar a L'Hopital, eu posso tentar substituir direto, né? Fazer o meu f de menos 3. Se meu limite não tiver indeterminação nenhuma, eu resolvo ele naturalmente. Então, o que eu vou ter aqui? Resolvendo o meu limite, eu vou ter menos 3, menos 4, sobre 6, que multiplica menos 3 ao quadrado, mais 2. Então, eu vou ter raiz cúbica de menos 7 sobre 3 elevado a 2, 9, vezes 6, 54, mais 2, 56. 7 com 56 eu posso simplificar, ou seja, vou ter raiz cúbica de menos 1 oitavo. Raiz cúbica de menos 1 oitavo, menos meio. Aqui, olha, eu vou só chamar a atenção rapidinho aqui para quem esqueceu dessa raiz cúbica de 8 aqui, né? Raiz cúbica de 8, o 8 eu posso fatorar em raiz cúbica de 2 elevado a 3. 3 com 3, posso cortar com 3 aqui, 2. Se no caso de alguém tiver esquecido dessa raiz aqui, ok? Já posso resolver direto. Então, eu tenho aqui meu resultado. Exemplo 2, só para a gente ver essa propriedade acontecendo mais uma vez, eu tenho aqui no exemplo 2, limite de módulo de menos x mais 2, quando x tende a 2, por exemplo. Então, aqui, olha, o que eu vou fazer? Pela propriedade, se eu tenho um módulo aqui, eu posso jogar o limite para dentro desse módulo e resolver o meu limite normalmente. Então, o que eu vou ter aqui? Módulo de menos 2 mais 2, que deu o quê? Módulo de 0, que é igual a 0. Se por um acaso aqui, olha,
vou pegar até outro exemplo aqui. Se por um acaso esse limite aqui de menos x mais 2 fosse x tendendo a 3, por exemplo, como é que ficaria aqui? Limite de menos 3 mais 2, né? X tendendo aqui agora a 3. Vai ser módulo de menos 3 mais 2 menos 1, só para lembrar do módulo aqui, que é valor absoluto, né? Módulo de menos 1 é igual a 1. Ou seja, o que as propriedades me dizem então? Que eu vou operar o limite normalmente e a operação envolvida, seja radical, seja módulo, seja potência, eu posso deixar para resolver ao final do exercício. Só mais um exemplo aqui que eu gosto de chamar a atenção, porque isso aqui em prova realmente vocês esquecem dessa propriedade. Se eu tiver, por exemplo, limite de 1/5 quando x tende a 7, por exemplo, lembrando da propriedade, o limite de uma constante, independente do valor que x está tendendo, é a própria constante. Então, limite de 1/5 quando x tende a 7 é igual a 1/5. Se vocês observarem, então, não tem muita diferença do cálculo do limite que a gente já vinha trabalhando. Aqui é só para ressaltar as propriedades mesmo, ok? Que não precisa, então, assustar quando se deparar com radicais, com módulos, com potências e ficar atento a limite de uma constante, ok? Continue assistindo os nossos vídeos, compartilhe com os colegas. Inscrevam-se no nosso canal para continuar recebendo as atualizações. Nos encontramos na próxima aula.